Com muito prazer, queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para gravar mais uma live, levando até os nossos irmãos e amigos a gloriosa palavra de Deus. É um privilégio poder nesta noite falar com você que está me vendo, me ouvindo. É uma alegria dentro da minha alma. Se bem que gostaria de estar aqui neste instante com todos os meus irmãos assentados nesses bancos, onde poderíamos estar cultuando a Deus em conjunto, mas todavia as circunstâncias levou-nos a estar passando por esta situação. Mas eu convido você a ficar conosco nesta noite, onde estaremos adorando a Deus e também ministrando a sua palavra. Nós estaremos louvando ao Senhor nesse instante com 2 hinos. Nós temos aí os irmãos tocador, o presbítero irmão Moisés, a sua esposa e também o jovem irmão Wesley, que estará possivelmente adorando a Deus nesse instante. Vamos ouvir então os louvores. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino 46. Um pendão real vos entregou ao rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravo campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. (141)
onde guiar-me, meu Senhor. Eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. E aí ouvimos 2 hinos que adoramos ao Senhor nesse instante. Lembrando que a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores. Algumas vezes, lendo nas páginas da Bíblia, nós deparamos com a manifestação do Todo-Poderoso em meio aos louvores. Deixe-me lembrar, quando Josafá saiu ao campo de batalha contra os seus inimigos, Deus disse que naquela batalha eles não teriam que usar a espada, e eles levaram apenas tochas acesas e cântaros nas suas mãos. E a Bíblia diz que ao chegar diante do vale, onde defrontariam com seus inimigos, Israel começou a cantar. E a Bíblia diz que houve confusão entre os inimigos, entre eles, e eles começaram a se matar a si mesmo. Assim Israel cantava e os inimigos se estraçalhavam. Assim morreram os inimigos e Deus deu a vitória para Israel. Por que também não lembrar que no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando Isaías recebe a sua chamada para profeta, a Bíblia diz que ele viu uma visão de Deus, em que os serafins estavam acima dele,
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os rostos, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E eles cantavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Se esta visão do profeta fosse escrita hoje, ele estivesse vendo esta visão hoje, quando vem a expressão bíblica que diz: toda a terra está cheia da sua glória, eu gritaria bem alto e diria: esta glória na terra representa a igreja de Jesus Cristo. Por que isto? Porque Jesus disse em Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 e 22, ele disse: dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então a igreja possui esta glória. E o profeta diz que quando ouviu o cântico, ele ouviu dizer que toda a terra estava cheia da glória de Deus. Eu glorifico a Deus por saber que a glória de Deus na terra hoje é representada pela igreja noiva do Cordeiro, que aguarda o momento do arrebatamento. É um prazer saber que está conosco, conectado, Alessandra Galdino, e a mesma pede oração em favor de sua cunhada Ruth, que está internada. Eu não sabia. Ela está internada para o nascimento do bebê. Muito bem, que maravilha, que bênção. Meus parabéns para a irmã Ruth, que aguarda aí a chegada de mais um herdeiro. Que Deus em Cristo abençoe a irmã Ruth e possa lhe dar grandes bênçãos. E nós aguardamos aqui conhecer mais um herdeiro que chega para alegrar a família. Muito bem, meus irmãos, prosseguindo com a nossa live de hoje, eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus. E eu não tenho outra palavra a não ser de acordo com o que estamos vivendo, o que estamos vendo nesses dias atuais. A Igreja de Cristo vem sendo avisada há 2000 anos sobre o retorno de Cristo. Isso foi profetizado pelos profetas e também profetizada pelo próprio Senhor Jesus. E os apóstolos, em suas epístolas, falou muito sobre isto, sobre acontecimentos, sobre profecias bíblicas que relacionaria com a volta do Senhor Jesus Cristo. Quem não se lembra do capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas, que relatam as profecias com respeito ao retorno de Cristo para o arrebatamento da igreja. E nós temos por completo os acontecimentos que marcaria a volta de Cristo. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo aí uma onda de profetas que têm se levantado, trazendo mensagens para confundir a humanidade. E eu quero dizer aos meus irmãos e amigos que estão conectados conosco, não vá atrás de profetas. Nós temos a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Ela é completa. Todos aqueles que tentaram profetizar para ganhar título de profeta, mostrando acontecimentos inventados pela cabeça deles, todos eles foram desmascarados. Espero que o que eu vou lhe dizer nesse instante não tenha atingido algum de nossos irmãos aqui na grande Mirassol do Oeste. Há um mês atrás, mais ou menos para cá, tenho ouvido aí um som profético, falsos profetas dizendo que no dia 8 de maio aconteceria uma grande escuridão em todo o mundo e que o povo deveria prevenir, porque demônios sairiam para destruir e que toda a população deveria ficar preso em casa. Lamento em ouvir dizer que essas pessoas dizem ser cristão. Eu não sei qual Cristo que ele segue, porque o meu Cristo jamais enganou alguém. Na verdade, muita gente ficou desesperado
E quem sabe alguns até preveniu comprando vela branca, passando óleo nas portas. Eu fiquei ouvindo isto e tendo isto dentro de mim como uma verdadeira barbaridade. Nós temos a mensagem profética escrita nas páginas da Bíblia Sagrada. Nós não precisamos de ouvir isto aí. Não precisamos disto, porque a palavra de Deus é completa e ela não mente. Portanto, espero que você não seja mais um que foi enganado e com desespero investiu-se preparando para esses dias que aconteceria. Porém, os dias passaram e nada aconteceu. E aonde ficou esses profetas? Deveriam voltar a se retratar, pedir perdão a Deus e deixar de ser falsos profetas. Lembrando que o Senhor Jesus disse que um dos sinais que precederia a sua vinda seria o surgimento dos falsos profetas, quando ele disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Porventura você foi enganado? Eu digo, eu não fui enganado, pois tenho em minhas mãos a palavra profética. Porém, nesta oportunidade, eu quero tomar um versículo como ponto de partida, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 21, e no versículo de número 28 nós temos as palavras de Jesus que nos diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Bem verdade que Jesus aqui não estava falando para a igreja, Jesus aqui estava falando para Israel, para o seu povo Israel. Ele estava falando da redenção de Israel. Israel espera a redenção e o maior desejo de Deus é redimir o seu povo. Porém, eles não quiseram até o momento. A redenção de Israel acontecerá quando Jesus voltar e tirar a igreja da terra e que eles perceberem que foram enganados durante milênios, iludidos, julgando que o Senhor Jesus não era o Cristo e que o Cristo que eles esperavam que vai aparecer a qualquer instante o enganará. Quando eles perceberem que foram enganados, eles clamarão pelo poder do Messias, do verdadeiro Messias, o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que então neste momento aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus voltará para Israel, mas antes que isto aconteça, a redenção de Israel, Deus cumprirá a sua promessa com a igreja. Israel era para estar em primeiro lugar, mas Israel ficou para o segundo lugar. Primeiro, o Senhor cumprirá a sua promessa de arrebatar a igreja. Deixa eu te lembrar, quando eu disse que Israel ficou para o segundo plano, lembrando que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Quem são os primeiros que vão ficar por derradeiro? Exatamente Israel. Israel era para ocupar a posição da igreja hoje como noiva de Cristo, mas eles não receberam o Senhor Jesus. Se tu ler Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 11, você vai encontrar Jesus dizendo que ele veio para os que eram seus, isto é, para Israel, mas os seus não receberam, Israel não recebeu. Mas todos quanto receberam, nós, a igreja do arrebatamento, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então Israel é para estar na posição da igreja. Digo mais, Israel era para estar realizando o trabalho que a igreja realizou e realiza nesses 2000 anos, que é pregando o evangelho. Quando Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo de número 15 a seguir:
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus estava falando para os seus discípulos, que eram judeus, que eles deveriam ir. Mais tarde, Jesus tornou a repetir, dizendo para eles que eles deveriam ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Escrito em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Jesus ali estava recomendando para que eles testemunhassem. Porém, a igreja de Cristo executou e executa esta ordem de Jesus durante todo este período na terra. Porém, os judeus preferiram ficar esquecidos, julgando de que aquele que foi pendurado no Calvário não seria o Cristo que eles esperavam. E ainda até hoje, eles aguardam o Cristo deles. E segundo os cumprimentos proféticos e o alarme mundial, eles aguardam por esses dias a chegada do Messias deles. Porém, sabemos que é um Messias falso. O verdadeiro é aquele que nasceu de uma virgem. O verdadeiro é aquele que foi visitado pelos pastores de Belém e depois pelos magos do Oriente. O verdadeiro foi aquele que andou entre os homens curando enfermidade e ressuscitando os mortos. O verdadeiro é aquele que foi julgado, condenado e cravado no madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou. Este é o verdadeiro. Porém, eles aguardam, para eles o verdadeiro deles é aquele que vai surgir para defender a sua pátria, defender Israel, defender a nação de Israel. Jesus não veio para defender uma nação, Jesus veio para defender o pobre, miserável, um pecador que tornou-se escravo de Satanás. Porém, a igreja de Cristo reconheceu isto. Se você ler João 8 e versículo 36, você vai encontrar a Bíblia dizendo, o Senhor Jesus dizendo que a verdade nos libertará. Verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo de número 36, você vai encontrar Jesus voltando a repetir sobre a sua personalidade, a sua pessoa, que veio para libertar o pobre, miserável, pecador, do qual eu era um deles. Estou aqui pela misericórdia dele, não por mérito, mas reconheço que se não fosse ele, aonde estaria eu hoje? Versículo que nós lemos, Lucas 21 e versículo 28, nos diz: quando estas coisas começarem a acontecer, você perguntaria, quais seriam estas coisas? Que coisas seriam estas? Se voltarmos ao versículo 25, nós vamos encontrar Jesus falando dos sinais, que está dividido em duas classes de sinais. Primeiro, sinais celestes. Segundo, sinais terrestres. Quais seriam os sinais celestes? Sinal no sol, na lua e nas estrelas. Mas quais seriam os sinais da terra? Seria angústia das nações por causa do bramido do mar e das ondas. Quem não sabe disso, que os sinais continuam gritando bem alto, tanto na parte celestial como também na parte terrena. Nos céus aparecem os sinais. Ainda esses dias, esta semana, surgiu um arco-íris ao inverso, e eles estão dizendo: meu Deus, o que é isto? Que sinal é este? Um arco-íris, sempre vemos ele virado para baixo, e agora apareceu no céu um sinal de um arco-íris virado para cima. Lembrando que quando o Senhor Jesus destruiu o mundo antediluviano, apareceu o arco-íris como sinal de que ele não destruiria mais a terra com água. Então, o sinal do arco-íris é uma promessa de Deus, que não destruirá mais com fogo. Mas quando aparece o arco-íris virado ao contrário, então nós estamos entendendo que está falando de uma falsa paz que irá ser pregada pelo anticristo que está vindo aí
dizendo que será o homem que solucionará o problema mundial. O problema do mundo, para ser resolvido, chama-se Jesus Cristo. Ele é a solução. Mas aqui o Senhor Jesus disse que aconteceriam os sinais, tanto nos celestes como os sinais terrestres. Sinais celestes seria no sol, na lua e nas estrelas. E os sinais terrestres seria as nações angustiadas, o mar revoltado, e por que não dizer os terremotos, os maremotos que têm assolado o universo. São sinais terrestres que estão gritando que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E para que o Senhor Jesus rebate a sua igreja, na minha visão, na minha fraca interpretação, quero dizer a você, na minha interpretação resta apenas um sinal que irá marcar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que sinal seria este? O sinal da manifestação do homem do pecado, que é o que está sendo propagado, que ele está chegando por esses dias. Porque os sinais, tanto terrestre como celeste, têm acontecido, mas porém a igreja não subirá no arrebatamento antes que se manifeste o homem do pecado. Bem verdade é que a igreja não experimentará o seu governo, o seu domínio, mas quanto à sua personalidade, sim, a igreja vai conhecer quem é ele. E para que você fique bem ciente do que eu estou dizendo, eu quero ler com você uma mensagem profética escrita pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, eu quero ler com vários detalhes para você que está me ouvindo, para que nós entendamos que o que está restando é a manifestação do homem do pecado para a igreja subir, e exatamente é o que está acontecendo em Israel. Israel em prontidão para receber o seu Messias, que será um Messias falso, que irá vir pregar uma falsa paz para eles e para todo mundo. Deixa eu ler o texto bíblico que nos diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Primeiro, Paulo está dizendo aqui que nós devemos orar, ansioso por esta vinda de Jesus, pela reunião que teremos com Ele. A igreja deve estar ansiosa por isto, porque que esperança mais temos na situação que estamos vivendo sobre a terra, a não ser a vinda de Jesus? Então Paulo diz aqui que nós deveríamos rogar, orar pela vinda de Jesus. Verso 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Exatamente isso tem acontecido, e espero, como disse no início desta live, que você não seja mais um que moveu do seu entendimento e disse assim: olha, eu tenho que me preparar porque o profeta falou que vai haver 3 dias de escuridão, e você caiu nesta, tanto que você já ouviu a palavra de Deus, tanto que você já foi aos cultos, tanto que você já ouviu falar que surgiria falsos profetas. Por quê que você moveu tão fácil do seu entendimento? Só por causa desses dias de pandemia que você não pode vir ao culto, você agora já foi enganado? Não seja enganado. Paulo está dizendo: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem fiqueis perturbado. Quem sabe você está perturbado, assustado. Paulo diz: não fique perturbado, fique tranquilo, não desespere, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivessem perto. Paulo está dizendo aqui que nós devemos ser o povo mais tranquilo da terra. Ah, mas os profetas estão falando que temos que tomar essa decisão.
Por mim, eles podem falar o tanto que eles quiserem. Ah, mas Deus falou comigo, o anjo me falou. Não estou aqui para dar ouvido, mensagem profética, e nem de anjo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que ainda que um anjo descesse do céu, pregando outro evangelho além daquele que nós pregamos, esse aqui é completo. Paulo diz, seja anátema. Não aceitamos, nós temos a mensagem completa. E Paulo aqui está dizendo, fique tranquilo no seu lugar. Não moveis facilmente do vosso entendimento. Não, eu entendia, mas agora não estou indo aos cultos, não estou ouvindo o pastor pregar ou ensinar, não estou ouvindo os obreiros, ou eu tenho que ouvir agora os profetas, agora eu tenho que correr para o monte. Corra para o monte, vai para onde você quiser. Eu quero ficar tranquilo no meu lugar, esperando a última trombeta tocar. Não vou mover facilmente do meu entendimento, daquilo que eu aprendi desde criança nos bancos da igreja, 63 anos dentro da igreja, ouvindo e aprendendo com os meus mestres a gloriosa palavra de Deus. Versículo 3, Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém vem me enganar. Se eu tenho em minhas mãos a palavra, porque eu vou desprezar a palavra e vou dizer, não, a profeta falou. Eu vou correr lá e vou até fazer uma campanha de oração com ela. Pare com isto. O que nós temos alcançado de Deus recebido deve ser o suficiente. Vou repetir o que falei em uma das lives anterior. O que nós conseguimos, o azeite, deve ser o suficiente para ir ao encontro do noivo. Deixamos de correr atrás de profeta e campanha de oração me assustado, mas então tem que parar de orar? Do jeito que eu orava, continuei orando do mesmo jeito. Sinal de que alguém que está querendo correr atrás disso é sinal de desespero. Não mudei nada do meu sistema. Continuei orando, lendo a Bíblia e esperando o meu Jesus voltar. Paulo está dizendo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Esse verso é tremendo. A vinda de Jesus não será assim, sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Aí você fica dizendo assim, aquele que desviou da igreja. Deixa eu dizer, a apostasia está invadindo nossas igrejas. Com a chegada do movimento gospel, muitas igrejas se apostataram da fé, trazendo movimentos estranhos para o seio da igreja. Como dançar no espírito, aplaudir para Jesus ao invés de glorificar. E por que não dizer que estão trazendo para a igreja, em alguns lugares, até o carnaval evangélico? Que é isto? Eu pergunto, não é apostasia? Eu não aprendi assim. Eu aprendi desde criança, com os meus 2 anos de idade até hoje, ouvindo a palavra pregada e ensinada pelos meus pastores, ensinando que devemos ter uma vida de consagração, de oração e de separação, de espera, uma vida de espera à volta de Jesus. Sempre aprendi isto, jamais vou mover facilmente do meu lugar. E Paulo aqui está dizendo, no versículo de número 3, de maneira alguma, você venha a ser enganado, porque não será assim sem que primeiro venha a apostasia. E eu pergunto, ela não está aí, a apostasia? Em larga escala, a nível mundial, as igrejas que mantêm, os pastores que mantêm ainda os princípios cristãos, estão sendo tidos como quadrados, sem cultura, que as coisas evoluiu, e por aí eles vão falando coisas terríveis. Eu continuo no meu mesmo lugar, servindo a Deus, obedecendo a doutrina, os princípios bíblicos,
os bons costumes, eu não mudei nada, porque Jesus Cristo não muda, a sua palavra não muda. Os homens sempre vivem procurando mudança, e Paulo escreveu: ai daqueles que vivem procurando mudanças. Tem gente que não está contente e começa a mudar, muda até de igreja, diz: não, aqui não dá para ficar, porque essa igreja é dura demais, tem que procurar uma igreja mais light. Eu quero ficar no meu lugar. Para mim não é duro servir a Deus, para mim duro é ir para o inferno, para mim difícil é ficar no arrebatamento. Então Paulo disse que primeiro surgiria a apostasia, que está aí acontecendo constantemente, alguém apostatando da fé. Conheci pastores que no passado eram homens que defendiam a doutrina, homens seguros na doutrina, e ultimamente, como que eles estão? Como estão as igrejas que eles dirigem? Estão dizendo não. Hoje conheço história de pastor que está dizendo aí: não, se o irmão pecou, prostituiu, olha, trata o caso dele só em você, 2, 3 pessoas, nem precisa falar com a igreja, e só disciplina ele, dá 3 meses de disciplina e pronto. João escreveu dizendo que esse tipo de pecado é pecado para a morte, e João disse que não deve nem orar. Se não deve nem orar, por que então que agora aliviaram? Mas deixa eu dizer aqui, é um pesado que eu vou falar. Alguns desses pastores que eu conheço, que assim defendem, é porque eles também carregam sobre os seus ombros o mesmo peso, o mesmo pecado, e não têm coragem de tratar com a igreja. E lamento que ainda existem obreiros que defendem esta tese. Eu continuo sendo defensor da doutrina bíblica. É através da doutrina, o ensino da palavra de Deus, que veio para me corrigir, que eu vou entrar no céu. Porque o céu que eu vou, a Bíblia diz que o caminho é estreito e a porta é apertada, mas o caminho que conduz à perdição é largo, e são muitos que entram por ele. E eu não quero ser um a mais neste caminho largo, quero continuar no caminho estreito, caminhando para o céu. Mas o que mais disse o versículo 3? Primeiro, o apóstolo Paulo diz aqui, a apostasia. Segundo, o homem do pecado, a manifestação do homem do pecado. Quem é ele? O anticristo. Ele vai manifestar. Nós estamos hoje, dia 12 de maio de 2020, e o que nós estamos ouvindo há mais de um ano é que, de hoje a 2 dias, o Papa irá reunir com a liderança mundial para apresentar um novo líder mundial. Se é verdade, não sei. Se deixa de ser, também não sei. O pior é que alguns líderes católicos estão batendo contrário a isto, julgando de que esse líder mundial seria ou será, na verdade, o homem do pecado, que irá manifestar para desfazer de tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Você lembra que João escreveu dizendo que o espírito do anticristo já está no mundo? O espírito do anticristo já está. E qual era o teor da mensagem do espírito do anticristo? Desfazer de tudo aquilo que Jesus disse. Deixe-me falar uma verdade que está acontecendo grave com você, para você não esquecer. Eu disse no início sobre as profecias mentirosas que está acontecendo aí para te enganar. Eu pergunto, isso porventura não será o espírito do anticristo? Você sabia que o anticristo ele virá acompanhado de uma trindade satânica, assim como tem a trindade divina, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O reinado do anticristo também será composto de uma trindade satânica, que será dragão, besta e falso profeta. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a besta? O anticristo. E o falso profeta? É aquele que irá ser o seu defensor. Alguém já teve até coragem de dizer, porém não sei, não posso afirmar.
e até líderes católicos já disseram que o Papa será o falso profeta, que irá levar ou separar, ungir o homem do pecado para governar sobre a terra. Se isto for verdade, e se isto acontecer de hoje a 2 dias, a igreja ficará conhecendo quem é o homem que irá ser revelado. A igreja vai conhecer. Não estou dizendo que é, porque eu não sou nenhum louco de afirmar que é. Estou dizendo aquilo que ouço dizer nas redes sociais. Porém, eu continuo ficando com a palavra de Deus e esperando que o arrebatamento da igreja só será possível quando manifestar o homem do pecado. Deixa-me ler o verso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou tudo aquilo que adora a Deus. Ele não aceita o nome de Deus, não aceita que adora a Deus, aí diz, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai dizer, eu sou Cristo, eu sou Deus, eu cheguei para resolver a situação do mundo. Uma das coisas que tem me preocupado muito, com este último alarme que atingiu o mundo inteiro, esta grande pandemia, Covid-19. Nunca vimos isto acontecer em uma situação mundial, o mundo todo abalado. E eu fico perguntando, será que por trás disto aí não existe a mão do líder mundial? Deixa eu dizer uma verdade, se ele surgir, não dou 3 dias, todo mundo volta ao normal a trabalhar. É só ele surgir. Ele vai gritar, sou eu Cristo, não tem mais pandemia, ninguém vai morrer com isto. Eu sou ele, cheguei para resolver a situação. Se ele surgir, eu não dou 3 dias, tudo vai voltar ao normal, tudo vai voltar. Aí Paulo, escrevendo a mesma carta aos Tessalonicenses, Paulo diz, ora, quando você ouvir dizer que há paz, que há segurança, tenha cuidado, porque lhes virá repentina destruição, como dores de parto aquela que está grávida, e de modo algum escapará. Ele vem pregando uma paz mundial. O mundo está em desespero. O Covid-19 abalou as estruturas mundial. O nosso presidente luta para voltar o povo ao trabalho, mas não tem condição. Mas se o anticristo botar a cara, todo mundo vai voltar. Vai voltar. Normalizou, resolveu o problema. Ele vai vir nessa situação. Versículo de número 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O mistério da injustiça está operando em todas as escalas, tanto na vida política, na vida econômica e até mesmo na religiosa. Existe uma situação miserável, o mistério da injustiça, deixa eu dizer, para ficar melhor para você entender. Injustiça na vida econômica. Tiago escreveu isto. Os trabalhadores estão gritando pelo seu salário, porque o salário deles estão sendo cortado. Vida econômica. No sentido político, a situação política do nosso país é lamentável, é uma miséria. E no sentido religioso, quem não sabe disso que eu vou dizer? Quantas igrejas que se corromperam e para elas, para muitos pastores, vários deles, o que eles querem é dinheiro, dinheiro e dinheiro. Somente isto. Esqueceram de quê? O evangelho não é para ganhar riquezas. O evangelho pregado é para ganhar almas para o reino de Cristo.
O que será desses homens? Que conta prestarão diante de Deus? O arrebatamento da igreja vai levar a igreja, o Senhor Jesus, e estes homens não sei o que será. Estava indagando com alguns companheiros nesses dias, e até estava dizendo: o que está fazendo nesses dias de pandemia? Os pregadores voadores que pregam todas as semanas, ganhando grandes somas de dinheiro, como também os cantores famosos. Foi cortado tudo. Se eles ganharam muito e juntaram, está comendo o que juntou. Se não, estão gritando já. Mas eu louvo a Deus, porque não faço parte desse grupo de exploradores da igreja, que usa o evangelho como meio de enriquecimento. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu, mas também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus. Evangelho é poder de Deus. Evangelho não é para ninguém se enriquecer. Tenhamos cuidado. E nessas últimas horas, a grande pandemia está afetando. Eu louvo a Deus, porque nesses dias de crise, não falei nenhuma vez com a igreja, com os meus irmãos, dizendo: olha, pelo menos as ofertas, os dízimos, tragam. Nunca falei. Estou tranquilo, porque eu sei que o meu Jesus cuida de mim, cuida dos seus, cuida da igreja. Vou encerrar por aqui esta live, desejando, meu querido amigo, meu querido irmão, que você não seja um enganado, mas um enganado, porque eles vão continuar surgindo no cenário. Falsos cristos, falsos profetas, profetizando e enganando a muitos. Que você não seja um desse enganado. E não te esqueça de que a vinda de Jesus será precedida pela manifestação do anticristo. Ele está sendo muito comentado, dizendo que por esses dias vemos a sua cara. Se isto acontecer, prepare-te, que a última trombeta vai tocar e a igreja vai desocupar o planeta Terra para subir ao encontro do Senhor. Encerrando esta live, antes de orar, nós vamos ouvir o nosso jovem, o jovem Wesley, que estará adorando ao Senhor com mais um louvor. Escute mais um louvor, quem sabe pode ser o último que você pode ouvir, porque a vinda de Jesus se aproxima. Wesley, cante, meu filho, para a glória de Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, que está assistindo esse momento com a palavra de Deus. Desejo louvar ao Senhor com um hino bem antigo, mas bastante conhecido dos irmãos mais, assim, mais de viagem, digamos. Célia Capaz. Achei salvação em Jesus, meu Senhor, perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e no seu amor tenho paz. Paz, uma celeste paz.
ti, meu Senhor, eu darei uma canção, talento, serviço e louvor. Contemple aos seus pés meu fiel coração, dirá: tenho paz do Senhor, paz do Senhor, celeste paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma celeste paz. Amém. E assim ouvimos aí o nosso jovem cantando Celeste Paz. Eu quero enviar o meu abraço, minha saudação aos meus irmãos que estão conectados conosco, irmão Josué, lá em São Paulo. Meu abraço, irmão Josué. Que Deus continue abençoando você, sua vida, sua família. Aí, parece-me que em Jales, se não estou enganado. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Também, irmão Antônio Pereira, lá em Rondônia. Meu abraço, irmão Antônio. Que Deus em Cristo abençoe sua vida e toda a sua família. Queremos nesse instante orar agradecendo a Deus por estar aqui transmitindo, levando até você a gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por vir a este santuário gravar esta live, para mais uma vez falar com os nossos irmãos, advertindo os mesmos sobre o grande momento do arrebatamento que está prestes a acontecer. Desperta cada vida, Senhor, cada coração, para que os mesmos possam não ser surpreendidos neste momento glorioso que está por vir. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão conectados conosco. Vá ao encontro de cada um deles, das suas famílias, supra as necessidades, resolve os problemas. Querido Deus, Tu és aquele que vê, que fala e que conhece todas as coisas. Assim toma nossas vidas nas Tuas mãos, nesses dias de grande crise, em que o mundo está enfrentando, mas que a Tua igreja possa gozar desta celeste paz que acabamos de ouvir o Teus filhos cantar. Dá-nos uma noite abençoada, na Tua presença é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Se Jesus não voltar, na quinta-feira, estará aqui alguém gravando mais uma live, levando até você a palavra de Deus. Até lá, na paz do Senhor Jesus.